Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema delicado, mas super importante: o câncer. E não só a doença física, sabe? Mas todo o impacto psicológico que vem junto. É um abalo, né? Mas, felizmente, tem uma área que ajuda muito nisso: a psico-oncologia. A nossa conversa vai ser guiada por um artigo bem interessante da Renata da Fonseca e do Marcelo Mata de Castro, que saiu na revista Psicologia e Saúde em Debate. A ideia é a gente entender melhor como a psicologia atua com os pacientes, as famílias, a equipe médica e por que isso é tão essencial. É uma revisão do que já se sabe, então junta vários pontos de vista. Bom, para começar, qual é o tamanho desse impacto psicológico e como é que a psicologia entra nessa história, na prática? Olha, receber um diagnóstico de câncer, como o artigo mostra, geralmente causa uma crise enorme, né? Vem aquele medo, ansiedade, muita incerteza sobre o que vai acontecer, uma sensação de vulnerabilidade muito grande. É. E muitas vezes a pessoa já associa a doença à ideia de morte ou de ficar inválida, sabe? Exatamente. E tem mais, né? As mudanças no corpo, o medo do isolamento, perder a independência. Tudo isso pesa muito. E não só para o paciente, para a família toda. E foi justamente por causa dessa necessidade, dessa complexidade toda, que a psico-oncologia surgiu. Ela é basicamente a especialidade que estuda esse impacto emocional do câncer e como os fatores psicológicos, tipo a nossa cabeça, influenciam na doença e no tratamento. O foco é sempre um cuidado integral. Olhar para o paciente, para a família, para a equipe, todo mundo junto. Um cuidado integral. Faz todo sentido. Sim. E curiosamente o termo foi criado lá nos anos 60 por um cirurgião e psicanalista argentino, o José Chavelson. Interessante. E na prática, assim, no dia a dia do hospital ou da clínica, o que o psicólogo faz? Quais são as ferramentas dele? Bom, a atuação é bem variada. O psicólogo está ali para dar apoio psicossocial, para fazer psicoterapia mesmo, ajudando a pessoa a lidar com o sofrimento, sabe? Outra coisa importante é informar, explicar sobre a doença, sobre o tratamento, desmistificar algumas coisas. Porque tem muita crença errada por aí, né? Com certeza. Ajuda a tirar um peso, imagino. Exato. E também auxiliar na comunicação. Ajudar a dar notícias difíceis, mas sempre respeitando o que o paciente quer saber, o ritmo dele. E uma parte central é facilitar o que a gente chama de estratégias de coping. Coping. Explica um pouquinho melhor o que é isso. Claro, coping são as formas como a gente lida com situações difíceis, estressantes. Como a gente enfrenta o problema. Existem, assim, basicamente dois tipos. Algumas estratégias focam mais em resolver o problema mesmo, tentar mudar a situação que está causando o estresse. Essas costumam ser mais adaptativas, né, a longo prazo. E outras focam mais na emoção, quer dizer, tentam aliviar o desconforto, a angústia do momento. Funcionam mais como uma defesa imediata. Ah, entendi. Tipo, uma é pra mudar a situação e a outra pra lidar com o sentimento. Isso, perfeito. E o trabalho do psicólogo é ajudar a pessoa a identificar quais estratégias ela já usa e a desenvolver outras que sejam mais úteis para ela naquele momento. Isso depende muito da história de cada um, da rede de apoio que a pessoa tem, da cultura. Por isso, o psicólogo precisa conhecer bem a oncologia, os tratamentos, os efeitos. Não é só uma conversa, é uma intervenção técnica. Nossa, é bem específico mesmo. E quais são os resultados que se vê com esse acompanhamento? Funciona? Olha, segundo a pesquisa que os autores revisaram, os resultados são muito positivos, sim. A gente vê melhora no estado geral de saúde do paciente, maior adesão ao tratamento médico, às vezes a pessoa tolera melhor os efeitos colaterais, sabe? Que ótimo. E claro, uma melhora importante na qualidade de vida. A comunicação também costuma fluir melhor, entre paciente e família, paciente e equipe. E você falou da família, esse apoio se estende a eles também, né? Fundamental. A família sofre junto, né? Lida com culpa, às vezes raiva, negação, medo, é muita coisa. Apoiar a família e os cuidadores, sejam eles profissionais ou não, é crucial para evitar o esgotamento, o famoso burnout, aquela exaustão total. Esse ponto dos cuidadores é muito importante mesmo. Mas apesar de todos esses benefícios óbvios, a psico-oncologia ainda encontra dificuldade, né? O artigo fala sobre isso. Fala assim. Apesar dos avanços e até de uma lei no Brasil, lá de 1998, que exige psicólogo nos centros de tratamento, ainda existem desafios.
Às vezes falta reconhecimento da importância desse trabalho por parte de outros profissionais de saúde, sabe? A função do psicólogo ainda pode ser meio desconhecida ou até distorcida e precisa melhorar muito a integração nas equipes multiprofissionais, trabalhar mais junto mesmo. E outro ponto é focar mais na prevenção do sofrimento psicológico, não só apagar um incêndio quando a crise já está ali. Entendi. Então, resumindo o que a gente conversou, o psicólogo não é só um complemento, né? É uma peça-chave na equipe de oncologia. Parece que ignorar o lado psicológico pode até atrapalhar a recuperação física, de tão ligado que está tudo isso. Exatamente. A conexão mente-corpo fica muito evidente nesse contexto. Isso, na verdade, puxa uma reflexão maior, né? Se na psico-oncologia essa ligação entre saúde física e mental é tão clara, tão demonstrada, até que ponto esse cuidado psicológico integrado não deveria ser o padrão, não só no câncer, mas em toda condição de saúde mais grave, mais crônica, para a gente ter um cuidado que olhe para o ser humano de forma completa mesmo, né? Integral de verdade,